NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Esse é um tema que você vem buscando conteúdo para enriquecer seu conhecimento? Se é, fique conosco e vamos falar mais a respeito, ok? Bem depois da vinheta. Fique conosco. Fala galera, sejam bem-vindos, amigos e amigas prevencionistas, vocês aí da área de SESMIT próprio das empresas, profissionais de assessorias especializadas em segurança e saúde do trabalho, profissionais de recursos humanos, escritórios de contabilidade, estudantes e trabalhadores de áreas afins ou alguém que realmente só quer aí agregar conhecimento ou ter acesso aí a um conteúdo bacana e elucidador, né? Me chamo Alexandre Zappelloni, sou da SESMIT Brasil, sou assessoria de segurança e saúde no trabalho e venho aqui trazer para vocês aí a parte 2, né, do nosso vídeo voltado para a NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, falando especificamente ali do item 1.5, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ok? Então, se você está chegando agora aqui no canal, faz aquela inscrição, aciona o sininho, deixa o seu like, isso fortalece e nos incentiva a continuarmos aí a produzir conteúdo com responsabilidade e que você possa enriquecer aí o seu conhecimento, ok? Então, não esquece, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e deixa um like para motivar a garotada aqui para fazer novos vídeos, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre gerenciamento de riscos e PGR, né? Que é a grande bola da vez, né? Do nosso último vídeo para cá, nada mudou, então continuamos aí com o cronograma 2/8 de 2021 para a implementação aí do PGR, né? E do GRO, ok? Então vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Então, do que nós vamos tratar aqui? Vamos tratar aqui sobre a questão da sigla, né? A aplicação da sigla do PGR. Eu não sei se vocês sabem, mas a sigla PGR também é utilizada em outras esferas, né? E outras utilidades, né? De documentos legais. Então, vamos dar uma vaga passada, né? Só para disseminar conhecimento, né? Vamos falar um pouquinho aqui por que incrementou no nome da norma, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Vamos falar também sobre a questão do que é o GRO, como é que deve ser implementado, né? Qual a diferença do GRO e do PGR, uma sugestão, né? Apenas a título de sugestão, não existe certo ou errado, né? Salvo o melhor juízo, a estrutura apresentada, ela atende aí de uma forma bem bacana a construção do seu documento PGR, ok? Mas isso não significa que nós estamos certos, mas também não significa que estamos errados, ok? Aí, então, é só uma indicação, ok? A quem se aplica, né, as exposições elencadas no PGR, quais são os tratamentos diferenciados, né, que o PGR traz, o GRO traz, né? Que prazo de validade... Qual é esse prazo de validade, né, para o documento? E alguns dilemas. Então, entendam aí pelos dilemas uma questão efetiva de uma condição crítica de raciocínio, né? Então, vocês devem estar consumindo aí vários produtos ou várias situações no YouTube, na internet de maneira geral, né? Então, com todo esse conhecimento, é um momento crítico de olhar para tudo isso e olhar para toda essa evolução que a reescritura das normas vem trazendo e se situar, né, nesse ambiente. Então, como é que isso faz sentido para vocês, né? O que isso traz efetivamente
novos conceitos, de melhorias nos seus processos, de melhoria na sua própria condição de formação profissional e pessoal, né? Então, vamos olhar um pouquinho para isso, sobre essas situações, e deixar aí essa pulguinha atrás da orelha de vocês, ok? Então, vamos começar aqui. Então, onde é que a sigla do PGR, ela também é utilizada, né? Existem isso utilizado em outros ambientes, né? Então, eu uso o PGR. A CETESB tem um documento PGR específico para as situações que dependem do monitoramento e da aprovação de CETESB para funcionamento, né? Não é o nosso PGR que nós estamos falando aqui no gerenciamento de riscos ocupacionais, é uma outra estrutura de documento, sobre um outro olhar, são coisas muito específicas desse órgão, ok? Nós temos o PGR da NR18, né? Que muito embora exista ali algumas informações que estão nesse PGR da NR1, mas também informações complementares que são específicas da construção civil, ok? Temos o PGR da NR22, das empresas do segmento de mineradoras, né, de mineração, e temos também o Programa de Gerenciamento de Resíduos, né, resíduos sólidos, o PGR-S, né? Então, para vocês olharem, então, sempre que falarem assim, vocês têm conhecimento sobre o PGR, eu preciso saber sobre qual contexto, né? Então, é o contexto da NR1, é o contexto da NR18, da NR22, da CETESB, ou você está falando a respeito de gerenciamento de resíduos, né? Porque a sigla, ela caminha aí por essas várias esferas, né? Então, é preciso estar atento a isso para não ter nenhum tipo de problema, ok? Então, por que se adicionou, então, lá o nome Gerenciamento de Riscos Ocupacionais? Então, desde 78, a NR1 ela vinha com o nome de Disposições Gerais. Com toda essa evolução e com toda a mudança que as normas vêm sofrendo, o caminho utilizado para falar sobre gerenciamento de riscos ocupacionais foi a NR1, de maneira abrangente, né, de maneira pouco específica, mas não deixando de citar que esse grande processo de gerenciamento de risco ocupacionais, ele vai fazer parte de todas as estruturas das novas reescrituras das normas e novas normas, né? Então, ele também está ali de maneira geral tratada, mas a cada condição específica de uma NR, ele remete ao início nas disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? Então, mais uma questão aí de atribuir o nome da norma com a condição de evolução da própria releitura, da própria nova escritura, né, dessa legislação específica aí, ok? Então, o que é o GRO? Né? Então, o GRO, lá no item 1.51, ele trata das questões, ele diz o seguinte, que o item, ele trata para fins de prevenção e de gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, quando eu olho esse item, eu posso inferir que é o seguinte, o GRO, ele é um modelo de gestão dos processos de prevenção, né, aos riscos ocupacionais. Então, se ele é um modelo de gestão, enquanto modelo de gestão, ele vai trazer uma série de obrigações de acordo com o segmento do meu negócio, né? Algumas obrigações mínimas e outras obrigações específicas do meu segmento de negócio, né? Então, o GRO não é um documento, né? Então, eu vejo muitas discussões em grupos, né, de técnicos, dizendo assim, alguém tem um modelo de GRO? Gente, não existe modelo de GRO. O GRO, ele é um modelo de gestão, ok? Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça de todo mundo, é que assim, GRO é o meu modelo de gestão.
Enquanto modelo de gestão, eu tenho documentos que vão sustentar este modelo para que eu atinja os objetivos, que é criar a prevenção aos riscos ocupacionais. Que documentos esses? Todos os documentos possíveis e imagináveis que contribuam para a prevenção, né? Prevenção de acordo com o meu segmento, porque de acordo com o segmento eu posso ter uma maior carga de documentação técnica, né? E uma menor carga de documentação técnica. Agora, lembrando o seguinte, não é só documento, gente, né? O documento é parte importante, mas o mais importante é a gestão das ações necessárias para dar validade a esses documentos, né? Então, eu preciso ter a atitude da prevenção, não gerar documento de gaveta. Então eu tenho o documento? Então eu estou fazendo GRO, né? Eu estou cumprindo o meu modelo de gestão. Não é assim, né? Então eu executo o documento e eu acompanho o documento e eu controlo as ações previstas no documento, né? Aí com essas minhas atitudes eu colaboro diretamente na situação da minha gestão, ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, para exemplificar, né? Então, eu tenho aqui uma linha, né? Que ela simboliza um guarda-chuva, ok? Então, imagine o seguinte, que o meu modelo de gestão GRO, ele é um grande guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva, eu vou ter o meu portfólio de ações para sustentar esse meu modelo de gestão, né? Então eu começo ali com um protagonista chamado PGR, porque foi atribuído ao PGR a grande responsabilidade de identificar todos os riscos ocupacionais. Então eu vou ter ali o meu inventário de riscos ocupacionais, né? E a partir desse levantamento, dessa análise preliminar desses meus perigos e riscos, eu vou distribuir essas informações para que eu construa outros tantos documentos que vão amparar e vão melhorar o meu processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, que vão melhorar o meu GRO, ok? Então eu começo aqui pelo PGR, que é aquilo que a gente falou, né? Então eu tenho ali uma enormidade de afazeres para a construção desse documento. Então, o que eu levantei ali, ele embasa todo o gerenciamento do meu PCMSO. O meu PCMSO vai embasar outros documentos como o meu PCA, que é o Programa de Controle Auditivo, o meu PPR, que é o meu Programa de Prevenção Respiratória. Ele vai embasar toda a questão da construção dos meus atestados de saúde ocupacional, do ponto de vista de monitoramento da saúde do trabalhador, baseado nos perigos e riscos levantados lá no meu PGR, né? E que foram traduzidos e foram determinados na questão do ponto de vista do médico do trabalho para o monitoramento desta saúde, ok? Então, eu construo ali os exames para esse monitoramento, então, toda a questão clínica e toda a questão complementar, e aí eu atendo também lá a questão do monitoramento da saúde do trabalhador, por intermédio do meu PCMSO, que dá sustentação ao PGR e que reforça o meu modelo de gestão do gerenciamento de riscos ocupacionais, ok? Quando eu olho ali do ponto de vista de segurança do trabalho, então eu vejo o seguinte, que todos aqueles riscos que eu inventariei, todos aqueles perigos inventariados, eles me ajudam a trazer informações para as questões específicas, né? Então, quais condições específicas? Se eu tenho questões de trabalho com eletricidade, então eu preciso olhar lá para a NR10 e olhar todas as obrigatoriedades ou todas as diretrizes que a ANR trata sobre essas questões de segurança com o trabalho em eletricidade, para que eu desenvolva um processo que sustente o meu PGR nesses quesitos, porque existe um perigo elencado lá, existem os riscos elencados lá,
então eu preciso dar essa resposta. Isso vai acontecer ali com a questão dos trabalhos em espaço confinado, vai trazer também as questões do trabalho em altura, vai trazer questões também em transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, e outras tantas situações, né? Então, isso não para nesses 4 itens, né? Ele vai, de acordo com todo o inventário, trazer esse suporte, né? Ele traz suporte, então aí eu trago na situação acima, né? Então, aqui nessa condição, eu preciso de todas essas avaliações. Então, vocês viram lá a questão da NR9, né? Com as questões da avaliação e controle das exposições ocupacionais, já olhando sobre a estrutura da nova NR9, que baseado nas metodologias de avaliações quantitativas, né, e o controle dessas exposições, eu carrego informações importantes para a quantificação daqueles perigos e daqueles riscos dentro do meu PGR, ok? Trago informações importantes da questão da ergonomia, né? Então, a minha análise ergonômica do trabalho vai me trazer conclusões específicas aqui para dentro. Também vou trazer aqui, né, dentre as informações aqui do meu PGR, né, questões de perigos e riscos. Como é que eu trato questões de atividades e operações insalubres, né? Então, eu tenho perigos e riscos identificados, tenho as metodologias identificadas e colocadas aqui dentro, tenho esse inventário consolidado, e aí vou observar as minhas atividades e operações insalubres. E vou fazer a mesma coisa nas minhas atividades e operações periculosas. Ok? Então, veja que tudo vem falando com tudo, né? Não construo mais um documento que ele é isolado, né? Então, é um documento muito mais amplo, muito mais específico, muito mais detalhado, que vai dando informações de diretrizes para vários outros documentos. E esses documentos, elaborados, né, por profissional habilitado e capacitado, dá respostas efetivas a esses questionamentos ou a essas necessidades de monitoramento dessas ações, ok? E aí, eu trago aqui demais programas, documentos, laudos específicos, né? Porque vai depender muito do segmento que você esteja trabalhando, né? Se você estiver trabalhando dentro de uma empresa que são apenas um escritório, a parte administrativa, você vai ter um rol de necessidades. Se você estiver trabalhando dentro de uma indústria, que seja uma indústria alimentícia, ela vai te trazer uma outra necessidade, né? Se você estiver trabalhando dentro de uma indústria, e se for uma indústria automobilística, é uma outra necessidade. Então, não dá aqui para prever ou para dizer assim, existe uma receita de bolo e a partir desse desenho eu consigo fazer e atender tudo. Não, eu preciso olhar e segmentar para cada tipo de negócio, né? Então, a gente observa isso com bastante cuidado e cautela, ok? Então, como é que eu devo implementar o GRO, né? Então, quais são as responsabilidades aí da organização, né? Então, veja o seguinte, que lá no item 153, responsabilidades, a organização deve implementar. Então, não está escrito aqui, a organização pode implementar, ou se quiser implementar, considerando... Não. Ela deve implementar por estabelecimento. Vamos entender a questão do estabelecimento, né? Quando eu pego o CNPJ de uma empresa, eu tenho lá os 8 primeiros números, né, antes da barra. Esses números determinam a empresa, ok? Então, vai dizer lá
01001, empresa tal. A partir da barra, ela determina o estabelecimento. Então, normalmente nós temos lá, barra 0001-01. Isso representa o estabelecimento daquela empresa matriz. Aí eu tenho lá o mesmo número antes da barra, barra 0002-02. Isso é um outro estabelecimento. Então, é a minha filial, né? Então, para cada estabelecimento, eu tenho um processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. Ok? Então, isso é muito importante, tá? Então, o que ele entende como estabelecimento? Local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Então, isso aqui, principalmente nessa questão aqui do de terceiros, se aplica bastante à questão das empresas de facilities, né? E aí, entenda-se por facilities, todas as empresas de prestação de serviço, jardinagem, limpeza, segurança, portaria, recepção, restaurantes, manutenção. Então, estou dentro deste ambiente de terceiro, eu estou dentro de um estabelecimento. Muito embora todos os meus profissionais estejam registrados todos no CNPJ da matriz, e eu não tenha um outro estabelecimento, né? Eu tenho só lá o CNPJ da matriz, todo mundo registrado lá, mas ninguém presta serviço no estabelecimento do empregador, ele presta serviço no estabelecimento de terceiro, ok? Então, fica aí, na realidade, esse parênteses importante, né? Qual a diferença do GRO e do PGR, né? Então, se o GRO ele é um modelo de gestão para prevenção aí dos riscos ocupacionais, ele tem que ser suportado por programas, né? Ele tem que ser suportado por documentos específicos de natureza prevencionista, ok? Então, lá no item 15311, ele diz assim, ó, o gerenciamento de riscos ocupacionais devem constituir, e aí um parênteses e um grifo nosso, né? Deve constituir, ele quer dizer o seguinte, ter como parte principal, ok? Então, ele tem como parte principal um programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, ok? Então, ele constitui, tem como parte principal do GRO o PGR, ok? Por isso que eu disse lá naquela figura que o PGR ele é o protagonista disso tudo, porque é a partir dele que nós vamos demandar outras situações, né, de natureza prevencionista que passa por outras normas regulamentadoras. Isso não significa que eu fiz o PGR, fazendo o PGR, eu estou isento, né, de cumprir todos os demais requisitos que as normas vão prevendo, né? Não, muito pelo contrário. É a partir do PGR que eu vou dizer exatamente por onde eu tenho que passar e quais os documentos técnicos precisam ser elaborados para dar suporte ao programa que, por sua vez, colabora para a sustentação no meu modelo de GRO. Ok? Beleza, gente? Então, vamos seguindo aqui. Então, o PGR, né, tal como todos os programas, ele deve obedecer alguns requisitos, né, algumas condições mínimas, né? Não é simplesmente, então, como é que eu faço, então, esse PGR? Como é que eu elaboro o PGR? Também muito comum ver nos grupos assim, alguém tem modelo de PGR? Né? Me manda aí um modelinho de PGR. Gente, a gente tem que ressaltar o seguinte, cada profissional e cada empresa, ela tem uma necessidade específica, né? Então, o processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele deve ser entendido como uma oportunidade da área de segurança e
e Saúde do Trabalhador, de mudar essa mentalidade do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Essa é a minha percepção, né? Ninguém precisa concordar com isso. Mas a gente precisa cumprir as etapas do que deve ter no programa e, a partir disso, eu vou elaborar um documento com uma característica e a necessidade que aquela empresa, dentro daquele segmento, necessita, né? Senão nós vamos correr o risco de direcionar e de levar isso ao que sempre foi feito como prática de mercado no PPRA, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, mudo lá o nome da empresa, muitas vezes esqueço de mudar até o risco e endereço. Mas eu faço lá e entreguei um documento, e esse documento ele é cartorial, não é um documento de gestão. Então o PGR ele é um documento que vem para ser um documento de gestão, né? Um documento que vai contribuir diretamente no nosso modelo de gestão, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ok? Então, dado esse parêntese, vamos olhar, então, aqui para essa estrutura mínima, né? Então, eu tenho lá, ao longo de toda a norma, então ele diz o seguinte, eu preciso fazer um processo de identificação de perigos, eu preciso avaliar esses riscos ocupacionais, né? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o meu levantamento preliminar de riscos, eu vou identificar esses perigos, né? Eu vou avaliar os riscos ocupacionais, ok? Eu vou determinar o controle desses riscos, eu vou instituir medidas de prevenção. Dentre essas medidas de prevenção, eu elaboro um plano de ação, né? Implemento o plano de ação, e aí entenda o seguinte, plano de ação não é simplesmente dizer assim, um cronograma, né? Então, em janeiro nós vamos fazer isso, em fevereiro vai ser feito aqui. Não, plano de ação, eu preciso dizer o seguinte, que ação que eu vou tomar? Quem é o responsável por essa ação? Qual é o prazo? Quem são as pessoas envolvidas, né? Quais são os desdobramentos disso? Então, eu preciso dar essa robustez, né? Não é simplesmente jogar lá um cronograma. Não, eu preciso definir quais são os meus recursos, quais são os meus recursos de investimento, de material, de máquinas, de equipamentos, de pessoas, né? Então, eu preciso detalhar especificamente todo este plano de ação que eu vou tomar, né? Então, para cada perigo, para cada risco identificado, eu posso ter um ou mais planos de ações, ok? Eu implemento e coloco o acompanhamento e as medidas de prevenção. Então, como é que eu vou implementar? Como é que eu vou acompanhar? Isso vai ser em reuniões mensais, isso vai ser em reuniões quinzenais, isso vai ser em um acompanhamento de um grupo de pessoas. Eu vou dizer aqui como é que eu implemento e como é que eu dou o acompanhamento das medidas de prevenção, ok? Eu preciso fazer o acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, lembra lá no desenho do nosso guarda-chuva, o PCMSO, onde eu falo lá dos atestados de saúde ocupacional, do relatório anual. Então, tudo isso vai servir como base e também parte da estrutura do nosso PGR para acompanhar a saúde do trabalhador, né? Não é uma coisa que vai ficar desassociada só lá no PCMSO. O PCMSO tem, mas ele também carrega isso para dentro do PGR, né? Então, é importantíssimo isso. Eu preciso fazer, e já faço, né? Já precisaria estar fazendo, não dependeria do PGR para isso, né? E nem do GRO, mas eu deveria já estar fazendo, e isso já estar culturalmente dentro das minhas atividades, né? E das minhas responsabilidades, que é a análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho, né? Só que agora isso está escrito, e como é que eu sistematizo isso? Né? Eu preciso colocar isso, precisa estar lá. É minimamente necessário que dentro de um programa de gerenciamento de risco, eu olhe para essa situação e eu registre isso. Como é que eu vou fazer? Né? Aí cada um vai ver a
a sua melhor forma, né? Preparação para as emergências. Então, eu tenho lá, dentro da atividade, um perigo de agentes químicos, né? Manipulação de agentes químicos. O meu risco lá é eu me queimar, o risco é aquilo entornar, né? Ter um derramamento. Qual é o plano de emergência para isso, né? Como é que eu vou tratar esse risco? Como é que eu vou tratar este perigo, né? Então eu preciso ter uma preparação para a emergência. Trabalho em altura, ok. Trabalho em altura. Então o trabalhador tem lá entre as suas atividades, eu tenho um grupo de trabalhadores que executam trabalho em altura, tá? Qual é o meu risco, né? O meu perigo, né? Qual é o meu risco? Em acontecendo o risco, como é que eu vou tratar? Qual é a minha preparação para a emergência? Quando aquele ocorrer, né? O risco de queda. E aí? Como é que eu trato isso? Eu preciso ter lá, na minha documentação, essa preparação para essa emergência. Ok? Quando eu falo de documentação do PGR, a norma traz de uma forma mínima 2 itens apenas. Então, se eu tiver cumprimento a esses 2 itens apenas, formalmente, formalizado, eu estou atendendo a norma? Estou. Não estou deixando de atender. Mas aí, vamos fazer uma reflexão. Isso seria suficiente para um processo de gestão sobre um olhar de prevenção? Talvez não. Então, cada um faça a sua reflexão, né? Se vale a pena eu cumprir somente o mínimo do que a norma pede, ou se é oportuno eu ter um documento, né, um programa de gerenciamento de risco mais robusto, onde eu possa ter ali as informações de uma maneira mais organizada. Reflitam aí, e aí cada um veja o que é melhor, né? Mas se eu tiver lá o inventário de riscos e o plano de ação, para fins de fiscalização, ou para fins de cumprimento legal, auditorias, eu estaria satisfatório, né? Agora precisa saber se essa condição satisfatória ela contribui para um processo de gerenciamento de riscos ocupacionais efetivo, né? Aí cada decisor, cada trabalhador, cada profissional da área vai poder tirar a sua própria conclusão, ok? Nós não vamos aqui tecer nenhuma questão de valor de juízo, né? Mas fica a reflexão para cada um fazer a respeito das suas atividades, tá? Então, qual seria a sugestão para uma estrutura documental do PGR? Então, aqui eu chamaria num primeiro momento, uma grande atenção, né? Porque eu preciso sistematizar isso e organizar as ideias para que eu tenha robustez no meu processo de gestão, ok? Então, o GRO, ele é um modelo de gestão de riscos ocupacionais, ok? Perfeito, legal. Isso é novo? Não, não é novo. Ué, mas como que é novo? A norma está saindo agora. Então, a norma, ela está se baseando por outros tipos de conceitos, já muito disseminado no mundo, né? No Brasil, isso vem chegando de uma maneira mais forte agora, mas algumas empresas internacionais que têm processos corporativos e matrizes, por exemplo, inglesas, americanas, europeias, já tem um processo, um modelo de gestão muito mais forte. E aí ela vai passando por essas matrizes, né, por esses processos de gestão, onde existem lá questões que definem matrizes de gestão desses riscos, né? Então a gente diz o seguinte, olha, primeiro de tudo, antes de você começar, elenca uma forma, como é que você vai querer sistematizar isso, né? Qual é a tua matriz de risco? Como é que você vai definir essa matriz dos seus riscos, né? Então, sugestões aqui, você tem a AIA, né?
que é a American Industrial Hygiene Association, né? Você tem a ABS 8800, né? Que é a British Standard. Você já tem a HRN, a Hazard Hunting Number. Você tem a OIRA, né? Que é Online Interactive Risk Assessment. Então, você tem alguns métodos com matrizes de risco compatíveis para você utilizar e sistematizar suas informações. Porque ao final disso tudo, você precisa documentar isso. Então, para que você possa documentar, você já precisa saber o seguinte, olha, qual é o meu raciocínio lógico? Porque, detalhe, uma vez que você fizer isso, essas informações precisam ser guardadas por 20 anos. Então, eu não posso simplesmente fazer, não, vou fazer aqui numa planilha, tal. Não, ok, beleza, mas assim, qual é o racional dentro dessa planilha? Baseado em que método validado você tem isso, né? Agora, só essas 3, 4 metodologias aqui são suportadas? Não. Você tem outras várias matrizes de risco. Veja aquela que mais se adequa ao seu tipo de negócio, aquela que você teve mais uma melhor condição de aprendizagem, né? Você tem maior domínio, né? E aí você usa e você sistematiza. E a partir daquilo ali você vai definindo todo o teu processo, fazendo parte dessa situação, dessas matrizes de risco, ok? Então, primeira coisa. Então, qual a sugestão, então, para a estrutura documental, né? Que capítulos que a gente trataria aqui? Bom, nós aqui adotamos a seguinte situação. Então, eu vou começar lá um documento PGR, eu vou dizer lá, eu vou identificar a empresa, o estabelecimento, de que trata até aquela empresa, eu vou qualificar toda aquela situação, eu vou dizer quem são os responsáveis pela avaliação, eu vou dizer quem é o responsável da empresa também sobre prestar aquelas informações e implementar aquelas ações, né? Eu vou fazer uma apresentação geral de todo aquele processo, né? A que se refere a esse programa, né? Quais são os seus objetivos gerais e específicos? Vou fazer aqui algumas considerações preliminares que sejam julgadas necessárias, né? Que podem ser a questão de estrutura da empresa, a condição do trabalho que ela faz. Eu vou dar ali uma ideia do que efetivamente a gente está falando e alguma questão que possa trazer uma diferença sobre todo o processo avaliado, né? Então, eu preciso situar toda essa condição, né? Eu vou dar a área de abrangência do PGR, então, assim, muitas vezes o PGR ele só vai ser aplicável dentro daquele estabelecimento para um determinado setor que tem uma complexidade gigantesca, então eu posso fazer isso, um PGR dentro de um estabelecimento para um determinado setor, e posso fazer um PGR para um setor mais simples. Posso fazer? Posso fazer. Não tem problema nenhum, né? Lógico, você vai ter graus de dificuldades distintos, mas eu posso fazer isso tranquilamente. Então, por isso que eu vou dizer aqui qual é o meu nível de abrangência do PGR, até onde ele chega, né? Até onde está a minha competência, a partir da onde é a competência da empresa, né? Quem são os grupos que vão trabalhar? Eu vou dizer tudo isso aqui. Vou fazer a avaliação dos riscos, né? Então, vou ver lá os critérios utilizados, os níveis de risco, a matriz de risco. Lembra a matriz que eu identifiquei lá atrás? Eu vou colocar ela aqui, vou dizer por que eu usei essa matriz, vou qualificar as prioridades, né? E vou dar todas as informações aqui necessárias, né? Seguindo aqui, se eu utilizei instrumentos, então eu utilizei um audiodosímetro, eu utilizei um termômetro de globo, eu utilizei qualquer outro tipo de instrumento para fazer as avaliações quantitativas, né? Eu vou dizer aqui quais instrumentos eu utilizei, né? Quais foram as metodologias de uso dos instrumentos. Então, olha, aqui o dosímetro, eu usei a metodologia da NR15, eu utilizei a metodologia da NHO, eu vou dar toda a estruturação
e vou dizer como é que eu fiz isso. Faço todo o processo da minha antecipação de riscos, né? E aí, se eu vou olhar isso por setor, se eu vou olhar isso por cargo, se eu vou olhar isso da forma que eu me sentir mais à vontade, da forma que eu tenha a melhor clareza sobre esse levantamento de perigos e as identificações de riscos, para que eu possa classificá-los e para que eu possa dar os planos de ação, o plano de ação correto para essa condição. E aí eu vou dizer qual é o meu inventário de riscos, né? O meu perigo versus o risco. Então, eu identifico o perigo, eu aloco o risco àquele perigo, ou os riscos, né? Aquele perigo identificado, eu coloco os planos de ação, e aí eu faço toda a minha métrica, né? Porque eu preciso classificar, eu preciso dizer... e aí vai de acordo com a metodologia que eu estou utilizando, né? Lá da minha matriz de risco, como é que eu vou olhar lá para a minha severidade, como é que eu vou olhar lá para a minha probabilidade, né? Para inventariar isso. Então, por isso que é importante primeiro adotar um método e aí depois sair fazendo. Porque talvez no meio do curso você possa dizer, poxa vida, né? Eu queria aqui usar 2, 3 matrizes. Não é o indicado. O indicado é que você olhe aqui para o teu processo, identifique uma matriz que se adequa àquela situação e, a partir disso, você faz todo o teu documento baseado naquela matriz única, né? Então, não mude, recomendação nossa, não mude de matriz de avaliação no meio do caminho, tendo lá 2 tipos, 2 situações, você vai tornar o documento muito confuso e pouco entendível para as pessoas que vão precisar consultar. Entenda que você não está criando documento para você está criando documento para disseminar informação e disseminar controles dentro da organização. Então, quanto mais entendível, mais fácil entendimento, mais fácil você engaja as pessoas a essas necessidades, ok? Nesse caso, menos é mais, ok? Eu reconheço e faço análise dos riscos, eu determino as metas e prioridades de controle, então as ações imediatas, um cronograma de ação, as responsabilidades, as prioridades, e aí eu posso ter aqui várias condicionantes para atingir aí o objetivo de metas e prioridades de controle, ok? Registro, digo qual foi a forma de registro e como é que será a divulgação desses dados. Posso ter aqui, e aí é opcional, algumas recomendações para a empresa, né? Então, do tipo de pontos observados que são importantes, né? Que muito embora já estejam lá figurando nas minhas metas e prioridades, mas de observações que o profissional que está elaborando julgue necessário, né? E alguma questão de considerações finais, né? Então, até para dar validade, o documento foi feito aqui em tantas páginas, tantas situações, né? Então, para que não haja nenhum desencontro das informações, ok? Vocês perceberam aqui que inventário de riscos, perigo versus riscos, está grifado, né? Por que está grifado isso aqui? Ele tem um propósito. E esse propósito é porque existe uma estrutura mínima de inventário de riscos ocupacionais. E essa estrutura mínima talvez seja o que mais traz um desconforto aos profissionais de segurança, saúde e trabalho que estejam efetivamente atentos a essa situação. E aí eu vou dizer para vocês o porquê desse desconforto. Veja aqui, nós temos aqui, caracterização, descrição, né? Essas palavras elas estão grifadas. Por que elas estão grifadas? Porque existe um sentido para essas palavras, né? Então, o que a gente tem observado em comportamento de desenvolvimento de documentos, né?
que essas caracterizações, essas descrições, elas são feitas de maneira muito simplistas, né? E não me parece que quando isso foi escrito, isso não aparece elucidado em nenhuma parte do documento, nem no anexo 1, o que se quer dizer com a caracterização e com a descrição, né? Então, olha, caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões, descrição de riscos gerados, né? Descrição de medidas. Então, pessoal, aqui vale um grifo nosso e uma legendinha bem simplesinha, tá? Quando se descreve e se transcreve ali, se escreve que se caracteriza, então estamos inferindo, isso é uma inferência nossa, né? Porque não está lá no anexo, ok? Que eu vou descrever características. Então, quando eu descrevo, eu represento, eu retrato, eu apresento, eu qualifico, eu detalho, defino e pormenorizo, né, minuciosamente isso. Então, não é uma descrição simplista, é realmente descrever com propriedade, com minúcias, né, nos pormenores dessas questões de processos do trabalho, né? Então, para que o documento ganhe robustez, né, e ganhe uma qualidade científica, porque isso é uma ciência, né? Entendo isso como uma ciência. É importante a gente observar o sentido da palavra, ok? Então, quando eu descrevo perigos e possíveis lesões, então uma boa descrição, ela requer uma observação criteriosa, né? E aí, ela é caracterizada pela exposição. E a descrição objetiva apresenta-se de maneira realista e livre, né? Sem a inclusão das percepções pessoais. Então, tome cuidado, né? Então, estou dizendo, entendo que não apresenta perigo relevante. Cara, isso é a sua percepção, né? Então, isente-se na descrição e descreva aquilo sobre uma observação criteriosa e caracterizada pelo que você está vendo, ok? De maneira objetiva. Tudo bem? Aqui eu queria fazer uma sugestão a vocês. Existe um material na Fundacentro, já está aqui no nosso canal, tá? Você pode olhar ali nos nossos vídeos recomendados, né? Na nossa playlist, já está disponível aqui no nosso canal também. Mas lá no canal do YouTube da Fundacentro oficial, lá na parte de vídeos, existe um webinar. Esse webinar ele é bem antigo e existem vários outros vídeos em decorrência desse webinar, que foi um treinamento disponibilizado pela Fundacentro, bem legal de vocês assistirem. Então, eu recomendo vocês olharem esse material, porque esse material vai elucidar muito, mas muito, essa parte aqui sobre o inventário de riscos ocupacionais, ok? Mas, se quiserem, venham aqui no nosso canal, também está aqui esse vídeo, vocês também podem assistir por aqui. É um vídeo de 3 horas, né? Mas eu digo para vocês que assim, vale a pena cada minuto, ok? Assistam esse material, ele é muito importante, tá? Então, passamos aqui por essa avaliação, né? Então, assim, os dados preliminares, então, tudo aquilo que eu levantei preliminarmente, então, tá na estrutura, né? Quando eu faço a antecipação dos riscos, eu estou pegando as informações preliminares, né? Então, tudo isso vai compor esse inventário de risco. Vou pegar o monitoramento das exposições, que ele está lá na questão do como eu fiz essa antecipação e como eu fiz a utilização dos instrumentos, né? Os meus levantamentos quantitativos para isso. Vou pegar as avaliações da análise ergonômica do trabalho. Lembra lá no guarda-chuva que eu tenho as informações da NR17? Ela vai me servir aqui. O monitoramento das exposições, vai me servir aqui a questão da análise ergonômica do trabalho, né?
vou pegar todas as avaliações de risco e os critérios adotados para essas avaliações de risco, que vem lá do modelo da minha matriz adotada. Qual modelo? Aquele que eu mais me adequo, aquele que está mais adequado ao meu segmento, aquele que é mais usual dentro das empresas do mesmo segmento, ok? Então, não existe preferência por A ou por B, né? Você tem ferramentas que são mais complexas e menos complexas, né? Que são mais efetivas e menos efetivas. Mas não existe uma ferramenta que só se aceita para fazer o PGR este modelo. Não existe isso, né? Existe aquilo que efetivamente você consiga dominar o conhecimento e que você consiga registrar e que você consiga, num prazo de 20 anos, guardar essas informações de forma fidedigna, né? Vai fazer isso no Excel? Opa, cuidado, hein? Cuidado. Vai controlar tudo no Excel? Nada contra os ninjas do Excel, mas não me parece uma boa forma de você sistematizar essas informações sobre a responsabilidade de guardá-las por 20 anos, né? Então, talvez aí vocês precisem contar com uma estrutura um pouco mais robusta para isso, ok? Vale a reflexão e também não diz que não pode, ok? É só a responsabilidade que se precisa observar, ok? Então, ficou aí a dica do vídeo para ajudar e ficou aí uma dica aí de uma legenda quando a gente busca essa situação, né? A quem se aplica as exposições elencadas no PGR, né? Eu tenho ali no item 1533, né, que a organização deve adotar mecanismos para... E um dos aspectos mais importantes, não que os outros não sejam, mas que esse eu destaco com mais veemência, que é comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Então, eu tenho que, e aí entenda-se, né? O que eles definem como trabalhador é o que vem lá do anexo 1, né? Então, a pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, com os empregados e os outros sem vínculos de emprego. Recebi um terceiro na minha planta. Bom, eu sou corresponsável. Eu tenho responsabilidade solidária em relação a esse trabalhador que está dentro do meu ambiente, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso dar ciência a ele, a todos os riscos, né, que estão consolidados no meu inventário. Qual seria o melhor instrumento para eu fazer isso? Bom, no nosso outro vídeo, lá na parte 1, a gente viu lá que uma das obrigações do dever, né, do empregador é dar essa ciência, né? E que a ordem de serviço seria a melhor forma. Eu posso ter uma ordem de serviço para esse terceiro que está lá dentro da minha planta? Posso. É a forma a qual eu vou cumprir, né? Ou seja, eu vou cumprir que comuniquei e eu vou gerar evidência que está comunicado, né? Posso fazer isso via um treinamento? Posso fazer isso via um processo de integração? Posso também. Só reforço que é importante trazer isso para as evidências, ok? Porque eu preciso cumprir isso lá na questão do PGR. Como é que eu vou dar a evidência disso? Isso vou dar evidência por assinatura de uma lista de presença, eu vou dar evidência por um documento formal da OS, eu vou dar evidência... Vocês escolhem a forma como é que essa evidência vai chegar no trabalhador, ok? Mas é importante, tá? O PGR, ele trata ele traz alguns tratamentos diferenciados, tá? Ele dá esse tratamento diferenciado. Então, ele trata aqui, ó, o item 1.8, tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, ao MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, ok? Então, esses três tipos de empresa serão tratadas de maneira diferente.
Sendo que o MEI, o microempreendedor individual, nos subitens 181, 1811, 182, trata de forma específica. A microempresa, no item, o microempresa e empresa de pequeno porte, no item 184, 1841, e em ambos os casos, é comum a eles, o item 185, 186 e 1861, ok? Como é que fica isso sob a redação, né, dessa norma regulamentadora? Então, vamos ver aqui, ó, um microempreendedor individual, então isso só serve o tratamento diferenciado para o MEI, ele está dispensado de elaborar PGR, ok? Independentemente dos riscos que ele tenha. É MEI. MEI não tem que ter PGR. Entendeu? MEI não tem que ter PGR, não tem cobrança. Ah, então vai fazer uma atividade aqui na minha empresa, contratei um MEI para fazer uma atividade. Ó, por favor, eu preciso do seu PGR. MEI não tem PGR. Tá aqui na norma. MEI não tem PGR. Ok? Só que, veja bem, a dispensa da obrigação da elaboração do PGR não alcança a organização contratante. Então, essa atividade que o MEI vai desenvolver deve estar previsto no PGR desta contratante. Ok? Contratei um MEI para fazer limpeza da caixa d'água. Ok. Esses riscos, eu não vou cobrar do PGR do MEI. Esses riscos, esse perigo e esses riscos, eu vou elencar lá dentro das atividades que eu levantei no meu inventário de riscos. Então, ele vai estar previsto lá no meu PGR enquanto contratante. E eu não vou levar a obrigação do MEI me apresentar ou desenvolver um PGR sobre a questão de não executar o serviço. Tudo bem? Então, gente, não cobrem PGR de MEI, porque o MEI é desobrigado. Ah, mas na minha empresa é assim. Gente, é assim. Vocês podem fazer tudo que mais cuidado com as questões que as normas ou a lei não prevê, né? Ser mais restritivo é uma coisa. Obrigar o cara a fazer, né? Ou desenvolver um programa a qual ele não é obrigado só sobre a questão de que aqui é assim, isso não funciona mais, né? Isso já não é mais ponderável, né? Vamos combinar. Então, ele vai atuar, aí eu tenho que prever essa situação dentro da onde ele vai fazer e convencionar isso em contrato, ok? Então, tá lá, olha, aqui você vai ter esses riscos, vai ter essa situação, vai ter... Então, eu estou prevendo isso aqui no contrato de prestação de serviço com ele, tá? Quando a pessoa ela é MEI, né, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, ela vai desenvolver? Não, ela já desenvolveu e já publicou isso. Isso está lá no site, né, para consulta. Já são 39 fichas disponíveis lá para as atividades dos MEIs, né? Quais atividades? Gente, as 39 principais atividades ao qual o grupo de trabalho que estava focado nisso entendeu neste momento que seriam necessárias, ok? Ah, mas não tem aqui atividade do... Então, se você acessar lá o site, né, nesse endereço aqui, você vai verificar que as fichas do MEI, ela traz uma relação. Então, olha, essa ficha de MEI, ela está inserida aqui no KNAI, no CBO XYZ, beleza? Então, o MEI, ele está dispensado, mas tem uma ficha aqui, as fichas MEI, que foi desenvolvida pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, com as orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas, ok? Então, o MEI, ele vai olhar para isso e não vai olhar aqui para a questão do PGR, que ele está desobrigado. Tudo bem? Beleza? Então, vamos seguir aqui. Como é que isso está, então, esses tratamentos diferenciados para microempresa e para empresa de pequeno porte? Então, as microempresas e empresas de pequeno porte
graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9. Então, eu vou olhar lá para a NR9, avaliação e controle dos agentes de exposição, e não estando essas empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, tendo identificados esses perigos, né, elas estão desobrigadas a terem um PGR, tá? É o que está dizendo aqui a norma. Ah, mas eu tenho lá a questão do risco ergonômico. Não faz parte do contexto aqui, risco ergonômico. Não faz parte aqui do contexto, risco de acidente. Ok? Então, vamos nos ater à letra fria da norma, que é dizendo o seguinte: tratamento diferencial, microempresas e empresas de pequeno porte, 1 e 2. Fiz avaliação preliminar de risco, não identifiquei exposições aos agentes físicos, químicos e biológicos. Esses levantamentos, em conformidade à NR9, e essas empresas que declararem digitalmente na forma do item 1.61, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Qual é o item 1.61? As organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalhador em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho. Que informação digital é essa, pessoal? Isso faz algum sentido? É social, né? Essa é a condição que eu atrelo a informação digital à condição do e-social. Então, se identificado preliminarmente que não há risco, o que nós vamos declarar lá naquele ambiente levantado? Ausência de risco ocupacional. Se eu declaro, e eu, profissional habilitado e competente por isso, reconheço isso e estou firmando essa responsabilidade, porque é o CREA desse profissional, né, ou o CRN desse médico que vai dizer lá que não existe essa exposição, eu estou assumindo essa responsabilidade, né? Então é o seguinte, para que eu não tenha a obrigatoriedade, eu preciso ter esse levantamento preliminar de perigos não identificados. E nós vamos falar isso lá nos nossos dilemas, tá? Isso é um dos dilemas, ok? As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. Então, se eu fiz, né? Então, vamos voltar aqui na estrutura das informações, né? Como é que eu vou aplicar, né? A quem aplica as exposições elencadas e a organização, ela deve adotar mecanismos para comunicar aos trabalhadores, eu vou dizer lá, em não havendo a exposição, né? Em não havendo a exposição, eu preciso divulgar para os trabalhadores, olha, neste ambiente de trabalho de vocês, não é reconhecido ou não é avaliado, não é reconhecido nenhum risco ocupacional, de exposição ocupacional. Beleza? Então, também vai estar lá na ordem de serviço. Ok? Coloquei lá e registrei. Ok. Então, isso aqui é o que é específico, isso aqui é o que é comum a ambas as situações, seja MEI, seja a microempresa, seja empresa de pequeno porte, né? Que a dispensa prevista na norma, ela é aplicável quanto à obrigação da elaboração do PGR, mas ela não afasta a obrigação do cumprimento das outras normas, ok? Qualquer outra norma que seja obrigação para MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, tudo bem? Isso se limita ao âmbito de PGR, ok? Então, então se eu sou MEI, eu não preciso cumprir nenhuma outra norma regulamentadora. Não, é PGR, específico, pontual, tudo bem? Aí ele diz também que é o seguinte, que o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, em grau de risco 1 e 2,
que declaram as informações digitais na forma do não identificarem os riscos ocupacionais e riscos relacionados a fatores ergonômicos, então, lá no específico, ele não fala de fator ergonômico, tá? Aqui ele fala. Por quê? Porque ele vai relevar isso para a questão do PCMSO. Então, se eu não tenho riscos físicos, químicos e biológicos, ok, eu estou dispensado do PGR. Se eu não identifico nem físico, químico e biológico e nenhum fator relacionado ergonômico, também estão dispensadas a elaboração do controle do PCMSO, ok? Identifiquei risco ergonômico, não estou isento do risco, não estou isento da elaboração do PCMSO, mas estou isento do PGR, ok? Então, a dispensa do PCMSO, então, muito embora eu esteja dispensado do PCMSO, isso não me dispensa a cumprir as questões de realização dos atos. Tudo bem? Então, é assim. PGR, riscos físicos, químicos e biológicos. Não identifiquei empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Todos obrigados. Tem alguém que reconheça isso. Tem alguém que reconheça isso, está assinando a responsabilidade, porque eu estou declarando isso de forma digital, ok? Isso vai lá no e-social, ausência de risco, ok? Identifiquei ou não identifiquei risco ergonômico, empresas microempresas, empresas de pequeno porte. Também estou isento a questão do PCMSO, de elaborar o programa de controle médico e saúde ocupacional, mas não estou isento de elaborar o atestado de saúde ocupacional. Ok? Em nenhuma hipótese, em nenhuma condição. Tá bom? Então vamos lá, vamos avançar. Qual que é o prazo de validade do documento PGR? Né? E aí, elaborei, tenho obrigação de elaborar, né? Então, quando eu tenho obrigação de elaborar, primeiro é o seguinte, o item 15446, lá da norma, ela fala o seguinte, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo. Então, se é um processo contínuo, vamos entender que ele é um PDCA, né? Eu preciso planejar, eu preciso executar, eu preciso checar e eu preciso agir, tá? Então, isso é cíclico. Terminei, começo, terminei, começo, terminei, começo. Mas, em checando isso e não havendo essa continuidade, no mínimo, eu preciso revisar isso a cada 2 anos, tá? A cada 2 anos eu preciso fazer uma avaliação global. Então, eu trato isso de forma contínua e a cada 2 anos eu faço isso de forma global. Contínuo por quê? Contínuo porque eu posso estar olhando isso para uma questão de um perigo e um risco em um setor, ou em uma área, ou em um processo específico, né? Mas isso, a cada 2 anos, eu preciso fazer isso globalmente no documento todo, ok? E aí, ou quando... Então, vamos dizer o seguinte, está tudo caminhando super bem, super tranquilo, a empresa não tem problemas nenhum tipo de problema, fiz isso de maneira cíclica, estou avaliando isso de uma maneira sistemática, estou revisando isso a cada 2 anos, ok, está caminhando super bem. Mas, se eu tiver alguma dessas ocorrências listadas aqui, eu automaticamente preciso revisar o meu documento, tá? Preciso revisar o meu processo, preciso revisitar o meu inventário de riscos, eu preciso verificar o que ocorreu, o que ocorre, para eu estancar este perigo e este risco, tá? Então, vamos olhar aqui de baixo para cima, né? Quando houver uma mudança nos requisitos legais aplicáveis, mudou uma questão da norma, mudou uma condição... dos órgãos certificadores, mudou uma condição específica da agência que valida a minha licença, que eu preciso ver, seguramente eu vou precisar revisitar aqui o meu processo, o meu documento, o meu programa, o meu inventário, ok? Na ocorrência de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, aconteceu um acidente, eu preciso ir lá e entender por que aquele acidente ocorreu. Se eu tinha lá um perigo, se eu tinha um risco, se eu tinha um plano de ação.
Eu vou conseguir, no primeiro momento, identificar todos os perigos e todos os riscos inerentes àquele processo, àquela tarefa? Bom, é desejável que, mas seguramente isso vai falhar, né? Então, em falhando, em acontecendo um acidente, eu preciso revisitar o processo, independentemente de quando eu tenha revisitado. Eu posso ter feito o documento hoje, amanhã acontece um acidente, eu preciso voltar no documento e preciso rever, ok? Então, quando acontece uma doença ou quando eu identifico uma doença que ela está relacionada ao trabalho. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácia das medidas de prevenção. Se eu chequei, né, e ela não está trazendo a situação que precisava, poxa, eu preciso voltar lá, eu preciso replanejar aquilo, eu preciso refazer e eu preciso reavaliar. Então, por isso que ele é cíclico, né? Ele tem que cumprir esse PDCA, né? Exatamente para que eu sane essa situação. Quando eu implementar, né, após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes de processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos inexistentes. Troquei uma máquina, né? Essa máquina, ela, como é que ela é esse comportamento, né? Ela pode ter diminuído o meu ruído, ela pode ter aumentado o meu ruído, ela pode ter diminuído o meu risco de acidente, ela pode, por uma situação, ter aumentado. Como é que é o comportamento dessa nova máquina dentro do meu setor? Então, eu preciso verificar sempre que eu tiver isso, né? E após a implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais. Então, eu fiz lá, identifiquei um ruído. Então, num primeiro momento, eu vou procurar eliminar esse ruído. Eu identifiquei a fonte geradora e vou eliminar esse ruído. Eu eliminei esse ruído, vou lá e reavalio. Reavaliei, estou revisitando o documento. Ok? Beleza? Então, se eu olho para o processo de validade, ele é contínuo, né? Na continuidade, tudo acontecendo bem, ele é no mínimo a cada 2 anos, dentro de uma avaliação global, ou sempre que, independentemente do prazo, sempre que eu tiver essas 5 variações, ou essas 5 situações aqui interferindo dentro do meu processo. Ok? E aí, eu tenho um complemento desse item que, no caso das organizações que possuem certificações em sistemas de gestão SST, então eu leio aqui ISO 45001, OSAS 18001, um processo de certificação de NEBOSH, ou qualquer outra certificação voltada ao sistema de segurança, esse meu prazo, que é 2 anos aqui, ele passa a ser 3, ok? Mas não deixa de ser contínuo e não deixa de ter a obrigação quando da eliminação ou quando da existência dessas situações e dessas ocorrências. Tudo bem? Tranquilo aqui, pessoal? Então, 2 anos em eu não tendo certificação, mas tendo em mente que ele é contínuo, no mínimo a cada 2 anos, e em acontecendo essas ocorrências, eu vou fazê-lo independentemente do prazo. 3 anos, se eu tiver ou possuir alguma certificação ou acreditação dentre essas modelos de gestão voltados à segurança aqui, tá? Que não invalida as minhas ocorrências aqui. Tudo bem? Tá. Então, vamos olhar aqui, então, a questão dos dilemas, né? Então, isso é bem importante e vai nos fazer aqui levar alguns pensamentos, né? O empregador, ele é o responsável pela prestação das informações, que estão previstas lá no item 1.84 e 1.86, né? O que quer dizer o item 1.4? Que as microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos e riscos não identificarem exposições ocupacionais, que as agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade à NR9, e declararem as informações digitais, né, que aí, entenda-se aqui informações digitais, o e-social, elas ficam dispensadas da elaboração do PGR, né? E aí,
o item 1.6.1, ele diz que as organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho no formato digital, conforme o modelo aprovado pela STRAB, né? Ok. O que diz o item 186? Que o MEI e a microempresa e o EPP, de grau de risco 1 e 2, que declarar as informações digitais de forma ao item 161, que é esse aqui, e não identificam as informações, e aí os mesmos agentes, né, físicos, químicos, biológicos, e aqui aumenta-se os fatores nas questões ergonômicas, ficam dispensados a elaboração do PCMSO. Tudo bem? Baseado nesse dilema, vamos olhar aqui uma situação do ponto de vista do empregador. Quem é o empregador, né, que ele menciona aqui, né? Quem é este objeto empregador, né? De quem ele está tratando aqui? Bom, o empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador as organizações, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitam trabalhadores como empregados. Vamos lá. Empregador. Então, um profissional liberal, né, contratei uma pessoa para fazer um trabalho no meu escritório, né? Então, eu sou lá um trabalhador autônomo, né? Como ele equipara aqui os profissionais liberais, né? Então, eu sou um profissional liberal. Eu sou um empregador? Sou. Eu tenho a responsabilidade? Tenho, né? Aqui, ó. Eu sou responsável pela prestação das informações sobre isso. Então, como é que eu vou ser responsável e saber tudo isso, se de repente isso não é do meu métier? Então, vamos lá para o dilema 2. Como é que eu sei se a minha empresa, ela é, se o meu negócio ele é MEI, se ele é ME ou se ele é EPP, né? Como é que eu vou saber isso? Lá no cartão do CNPJ, eu tenho uma informação aqui chamada porte, né? É aqui que eu vou identificar o porte do meu negócio, né? Se eu sou um ME, se eu sou um MEI ou se eu sou um EPP. Tudo bem? Então, primeiro passo, como é que eu identifico essa situação? Pelo cartão do CNPJ. Como é que eu tenho acesso aos dados do CNPJ? Bom, eu vou lá em serviços da Receita da Fazenda, fazenda.gov.br, e lá eu consulto o cartão do CNPJ. Ok? Tudo bem. Soube disso. Então, se eu sou MEI, eu estou isento. Ok? Se eu sou ME ou EPP de grau 1 ou 2, aí eu tenho que, posso ter ou não ter essa obrigatoriedade, tá? Como é que eu vou saber isso? Bom, quando eu acesso o cartão do CNPJ, eu sei lá o que eu sou ME, eu vou identificar o meu CNAE, que é o meu Código Nacional da Atividade Econômica. E aí lá na NR4, quando eu pesquisar lá, eu vou verificar qual é o meu grau de risco. E aí eu vou identificar, ok? Bom, o que acontece de prática no mercado? Normalmente, a empresa declara uma atividade principal, X, mas, de fato, ela executa no seu dia a dia, como uma atividade principal, uma atividade secundária declarada aqui. Então, eu preciso saber o seguinte, se essa atividade principal aqui, efetivamente, é a minha atividade corriqueira, do meu cotidiano, ou se essa minha atividade declarada como secundária, que ou é, tá? Então, eu posso ter lá uma empresa que ela tem como atividade principal venda de estrutura metálica, tá?
Mas, de fato, o meu processo do dia a dia é a montagem disso, né? Então, a minha atividade principal, ela vai ser a montagem dessas estruturas metálicas, e não a venda, porque a venda tem um risco, a montagem tem outro risco, ok? Então, eu vou olhar para esse meu grau de risco. Eu posso ter empresa que tem no grau de risco 2, mas quando eu olho aqui, o meu grau de risco do cotidiano é 4. Então, eu não me enquadro aqui, enquanto uma empresa de pequeno porte, no grau de risco 1 e 2. Eu me enquadro no grau de risco 4, 3. Ok? Então, isso é muito importante. É muito sutil, mas ele é muito importante. Ok? Aí o dilema 4. Como é que é o levantamento preliminar de risco, né? Então ele diz aqui, lá no item 184, microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificar exposições. Gente, me diga o seguinte, pergunta que não quer calar, tá bom? Como é que eu vou fazer esse levantamento? Né? A responsabilidade da informação é minha, o empregador. Mas como é que eu vou fazer esse levantamento? Quem deve fazê-lo? Como é que eu devo deixar isso registrado? Se no levantamento preliminar foi identificado o risco de acidente, o risco de queda do trabalhador em altura, e se houver condições ergonômicas desfavoráveis, né? Como é que eu vou tratar isso aqui, né? Muito embora eu esteja aqui no risco 1 e 2, né? Então, o risco ergonômico desfavorável, ele já diz aqui que não entra, né? Eu estou isento do PGR. Mas, e se eu vou declarar lá no e-social, eu tenho que declarar no e-social, como é que eu vou declarar isso? Será que isso vai realmente, para o nosso modelo de gestão de riscos ocupacionais, vai fazer efeito? Né? Será que isso não falhou aqui o legislador em não considerar a possibilidade de empresas nesse tipo de grau de risco, olhando lá para a questão da sua atividade principal, tendo como atividade secundária a atividade específica do seu cotidiano, essa condição é uma coisa que nos faz pensar, pelo menos nos fez aqui, né? Então, uma situação que é uma bola que vai ficar pingando aí. Efetivamente, é uma bola que fica pingando para todos nós avaliarmos, né? No mínimo, vai nos gerar dúvida, né? Em relação ao que diz o item da norma, mas o que diz efetivamente o que se pode acontecer, né? Em relação a isso, né? Qual é o perigo dessa situação. Vamos lá para o dilema 5, monitoramento da saúde do trabalhador, né? Então, o MEI e a microempresa, a empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, né? Mesma situação. Não identificarem lá as exposições biológicas, químicas, biológicas, né? Relacionados, elas vão ficar dispensadas do PCMSO. E aí, também pergunta que não quer se calar. Atividades especiais como trabalho em altura, espaço confinado, entre outras, não devem preceder de uma avaliação clínica e exames complementares? Então, aqui não me fala da questão de riscos de acidente. Mas a gente sabe que para riscos de acidente de espaço confinado, trabalho em altura, manuseio de operação de equipamento de força motriz própria, trabalho com solda, trabalho com eletricidade, tudo isso precede o monitoramento da saúde do trabalhador. Eu não faço? Eu ignoro isso? Né? Como é que fica essa questão da aptidão para o desenvolvimento dessas atividades lá no atestado de saúde ocupacional? Né? Porque eu não tenho a questão do programa, mas eu tenho a questão do ASO, eu não estou isento de fazer o ASO. Ok, perfeito. Mas onde é que vai estar
prescrito o monitoramento disso, né? Então, é um dilema, é uma bola pingando, mais uma que vai ficar pingando aí para a gente avaliar, ok? Vamos falar lá do nexo técnico e biológico previdenciário. Então, na questão do e-social, já é líquido e certo que a gente está olhando muito sobre a condição das questões previdenciárias, ok? Então, estão lá todas as questões na tabela previstas sobre as exposições que efetivamente ensejam uma aposentadoria especial. Então, não é novidade para ninguém, né? Está lá, as tabelas estão consolidadas, foram muito reduzidas, muito simplificadas, não temos mais riscos de acidentes, não temos mais nada efetivamente que... Mas nós temos lá as questões previdenciárias. Então, a questão é que, aos olhos das alterações realizadas junto à NR1, né, as disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacional, é possível que tenhamos uma mudança sobre a ótica dos problemas que afetam diretamente a saúde do trabalhador e decorrentes de seu ambiente de trabalho? Isso faz sentido o que está lá, que a gente está olhando sobre um olhar mais rígido ou mais detalhado, que o que está lá está para proteger o risco do trabalhador? Ou ainda vamos seguir com uma visão míope limitada, a qual observa apenas as ações de segurança e saúde sobre a ótica do trabalho? São aspectos de visões distintos, né? Nós estamos olhando sobre a questão para proteger o trabalhador ou para olhar única e exclusivamente sobre a questão do trabalho, né? Sobre a atividade. São visões totalmente distintas, né? Pode não parecer essa sutileza, mas é o que a gente vem percebendo até no posicionamento das empresas, dos decisores, né? Então, dos próprios profissionais da área, né? Que é um olhar mais sobre a visão do trabalho, não do trabalhador. Então, fica aí esse dilema, né? Nossa visão enquanto profissional prevencionista é baseado sobre a ótica do trabalho ou do trabalhador, né? Reforça essa condição míope da visão, né? E aí a gente fecha duas questões, né? Estamos habilitados e capacitados para gerar engajamento necessário para uma mudança significativa sobre esse aspecto, de olhar sobre o olhar do trabalhador e não do trabalho, né? O nosso discurso está alinhado especificamente porque as obrigações estão aí porque elas precisam ser cumpridas, ou nós estamos olhando para um processo de gerenciamento do risco porque, para a condição do trabalhador, ter um modelo de gestão de riscos ocupacionais, ele é mais benéfico, e essa essa condição benéfica traz enriquecimento, traz melhorias para o empregador? Ou é só vamos cumprir porque tem que cumprir, porque está escrito na lei? A gente ainda reforça essa fala, né, nas nossas propostas. Vamos cumprir porque é lei? Vale olhar, né? Vale a gente criar uma discussão sobre isso. Nós temos, então, uma nova escrita a respeito de comportamentos antigos. É assim que a norma se apresenta, né? É assim que é a condição do que se baseia tudo isso. Estamos escrevendo o novo, mas sobre o olhar do antigo. Então, se é sobre esse olhar, fica mais bonito e entendível o novo, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Documentos de gaveta, documentos que não se falam, as empresas continuam não investindo nas formas de prevenção, né? Isso, é assim que vai ser o comportamento, né? É assim que a gente olha para a área de segurança do trabalho. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa contribuição, né? A nossa parte 2 aí na análise e esmiuçando um pouco a NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
nós temos aí, vocês viram aí, nós gastamos um pouco mais de tempo do que o vídeo 1, né, a parte 1 desse tema, dessa mesma norma, porque só essa questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, desse modelo de gestão e do PGR, ele dá bastante condição de criticidade de análise e a gente não consegue tratar isso de forma exaustiva, né? Então, vale aí a gente debruçar. Esse material ele não isenta da gente olhar para o que está previsto lá na norma e ler a norma na íntegra, né? Aqui nós não temos nenhum intuito de fazer desse nosso material e ele escrito em pedra, então está escrito, está isso aí, pronto, e acabou, e segue, e tem que ser assim. Não, isso é um material exatamente para levantar a discussão, né? Levantar o que a gente entende que coisas que não estão bem claras, coisas que a gente observa em outros materiais que estão sendo falados, estão sendo disseminados aí nas redes, né? Canal do YouTube, internet, LinkedIn, né? Muitas vezes não tratam, né? Ou passam muito por cima. Então, é para que vocês ganhem consciência crítica e efetivamente possam aí, a partir dessas situações, fazer as análises e produzir um trabalho de melhor qualidade, de melhor proveito dentro das organizações que vocês atuam, né, ou prestam serviço, ok? Bom, ficam aí os nossos contatos, vocês me acham aí no LinkedIn como Alexandre Zappelloni, nós temos aí uma fanpage da SESMIT Brasil também no LinkedIn, o nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, acione o sininho, deixa seu like, você deixando o seu like nesse material, ele cria relevância na rede, e esse material chega a mais profissionais, aonde esse tema pode ser interessante, né? Vocês me acham no Skype, alexandre.zappelloni, pode mandar um oi lá, eu vou adicionar todos vocês. Vocês têm aí os nossos contatos, a nossa página da internet, né, www.sesmitbrasilsp.com.br, e os nossos telefones. Precisando, entre em contato, nós estamos aí à disposição de vocês, e deixamos aqui um grande abraço para todos, e muito obrigado por nos assistirem, ok? Ficamos aí, até a próxima. Falou? Bom dia, abraço. Fiquem bem.